Botafogo. São 12 de diferença, até a pergunta para o Guilherme Arana foi mais ou menos nesse sentido, se ainda dá para sonhar e tal. São 12 pontos. A gente vai chegando quase na metade do campeonato, né? Faltam 3, como eu disse no início do programa, para terminar o primeiro turno. O Galo, com o elenco que tem, retomando o futebol que já demonstrou em empates desse ano, ainda dá para sonhar, Alex? Ou está muito complicado nesse momento, até pela segurança aí que Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Bahia tem demonstrado? Eu acho assim, ó, ele dá para sonhar, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Essas equipes que estão na frente também, eles não vão passar por algum momento que não conseguem vencer, que a princípio eles conseguiram, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, que estão ali principalmente. Você não pode deixar prolongar muito esse momento ruim, então correr atrás não é fácil. A gente sabe que futebol em 10 rodadas, aí, em 5 rodadas, pode acontecer realmente algumas surpresas, porque você não sabe de lesão ainda, tem alguma data FIFA, tem sei lá o que pode acontecer no futebol. Mas fica sempre mais difícil de você correr. Mas o principal para você correr atrás hoje, nesse nível de instabilidade que o Atlético entrou, é lógico que fica mais difícil da gente pensar, né? A gente julga momento. O que passou, o que ele fez para chegar até aqui e tal. A gente sabe que o Atlético ele tem equipe para poder ter uma regularidade melhor e às vezes conquistar mais pontos do que foi até agora, né? Esse Campeonato Brasileiro ele promete ser espetacular por bons e maus motivos. Bons porque eu acho que tem muito time jogando bem, inclusive times de bloco intermediário jogando no nível alto. Times que talvez não cheguem para título, mas que jogam em alto nível. Agora, por razões ruins, é porque é um campeonato dividido em vários campeonatos diferentes. A primeira parte é disputada com os elencos que dão a largada no campeonato. Depois tem uma fase que durou quase um quarto do campeonato, que foi essa de Copa América, com desfalques importantíssimos e que desnivelaram esse balanço competitivo. Alguns times sofreram muito mais do que outros. Quando somaram desfalque a lesões de um calendário com jogo a cada 3 dias, Flamengo e Atlético, para mim, foram os 2 times que mais sofreram. Agora começa uma outra etapa do campeonato que vai ser que tem a volta dos jogadores da Copa América somadas aos primeiros reforços de janela. Só que essa janela ela vai ficar aberta ao mês. E depois você tem a interferência das Copas, que é vital. Num campeonato de jogo a cada 3 dias, quem for ficando sem Copa pode ficar mais forte no Brasileiro, ou quem for ficando com o calendário congestionado vai eventualmente ficar com a energia menor no Brasileiro. Então é muita interferência, porque é um calendário muito pouco funcional, muito disfuncional. Não é fácil enfrentar agora essa maratona que vai ter, né? São 3 competições para muitos times, né? E isso pode ter interferência direta no rendimento no Campeonato Brasileiro. Na rodada. Foram 3 jogos só. Mas, assim, foi o único que eu errei na rodada. Não me surpreende, porque o Bahia é uma equipe muito ajustada, com muito potencial técnico. Jogadores que não são jogadores... Tem jogadores bons, tá? Mas não tem nenhum jogador excepcional, né? Nesse jogo não estava o Everton Ribeiro, por exemplo, o meio campo era o Cauli, Jean Lucas e o Depena, né? Então, o Everton Ribeiro entrou durante a partida, né? Começou no banco. Mas, assim, é uma equipe muito bem ajustada, com muitos elementos. Inclusive, na parte ofensiva, as substituições são boas, contra um Atlético que se perdeu na temporada, né? Se perdeu e perdeu um trabalho, né? Perdeu um trabalho, mas talvez tenha escolhido errado na contratação, né? A saída. Eu gosto muito do Cuca como técnico, como executor de trabalhos, tá? Mas nos últimos tempos ele tá atrapalhando os clubes que escolhem ele como técnico. Especialmente nas condutas de saída, né? Né? Então isso acaba... o Atlético já vinha caindo de produção, obviamente, sob o comando dele, mas dificulta muito. E agora chega um técnico para o Atlético que a gente não tem a menor ideia de que trabalho pode desenvolver. Não tem como a gente fazer avaliação. Mas não tem mesmo. Nem os jogadores. Até pela carreira ainda muito breve, né? A gente fala de um profissional de 32 anos. Isso. O Bento chegou ao aeroporto, né? Voltando da seleção brasileira, ontem ainda jogou o Léo Link. O próprio Bento falou isso, não sei, só sei que ele trabalhou como auxiliar do Cruzeiro, mas eu não conheço. Se o Bento cruzasse com o novo técnico do Atlético Paranaense no aeroporto, eles não se cumprimentariam. Quer dizer, o técnico cumprimentaria ele, o Bento ia achar um fã que me reconheceu. Isso é que eu ia dizer, assim, a chance do treinador reconhecer o Bento, ela deveria ser enorme. Agora, o contrário, não me surpreenderia também, não. Martim Varini, tá? Ele estava no defensor, né, do Uruguai. Começar a se familiarizar com o nome, que estão chegando técnicos novos no futebol brasileiro, estão saindo técnicos de categoria de base para os times principais, que não são conhecidos do grande público, né? Então, só pra gente saber aí o nome, né, do novo técnico do Atlético, que vai ter um trabalho muito grande para acertar esse time que devia brigar lá em cima. Tinha tudo para. Tem gente que se vangloria, sabe? Os meus palpites, que eu acerto todos os meus palpites, e falou que o Atlético Paranaense ia brigar pelo título. Mas aqui entre nós. Luiz Teixeira.